observa uma bola à sua frente, fixa por um fio ao teto do veículo conforme a figura. Todo ônibus tem uma dessa. Desprezando o atrito com o ar e considerando que este ônibus anda em linha reta, na direção e sentido do vetor velocidade instantânea V indicado na figura, pode-se afirmar que a bola estará. Então, ó, teto do ônibus. Então eu até posso fazer o ônibus todo aqui, ó, reto. Lá está a bola amarrada no teto e aparentemente ele faz um desenho assim, né? Me dá a sensação de a bola estar oscilando com aquele desenho que ele fez, embora ele não tenha dito. Deixa eu fazer o chão para passar no psicotécnico. E aqui está a velocidade do ônibus. Ah, é verdade. É verdade. Desprezando o atrito com o ar e considerando que o ônibus anda em linha reta na direção e sentido do vetor velocidade instantânea V indicado na figura, pode-se afirmar que a bola estará em B se o ônibus estiver parado, em C se o ônibus estiver freando, em C se o ônibus, ele não falou quem é o A, o B e o C, né? Nós vamos ter que chutar A, B e C, vamos colocar na posição natural de repente de leitura. Em B se o ônibus estiver ficando. Estou vendo, será? Em D, se o ônibus estiver ficando com quem? Está apaixonado por quem? O ônibus, cara! Em C, se o ônibus estiver freando. Olha, cara, por inércia, quando o ônibus estiver em velocidade constante, a pedra, a bola, a coisa que está pendurada no teto vai ficar na posição exatamente como se o ônibus estivesse parado, porque estar parado ou estar em LRU é a mesma coisa para a natureza, certo? Estar parado ou estar em LRU é equilíbrio. Então, se o ônibus estiver parado ou com velocidade constante, seria B. Mas quando o ônibus começa a parar, a pedra por inércia quer continuar na mesma velocidade. Por isso que se estiver freando, ele iria para o meu C, né? Em C, se o ônibus estiver freando. Mas vamos analisar as outras. Em C, se o ônibus estiver acelerando. O ônibus estava parado, a pedra parada. O ônibus começa a acelerar. A pedra por inércia quer ficar. Por isso que ela tende a ir para o que eu chamei de posição A. Então a letra C não fecha com o que eu chamei de A, B e C. Em B, se o ônibus permanecer com velocidade constante. Sim, pelo meu A, B e C, a C também, a D também estaria correta, mostrando que eu não devo ter colocado o A, o B e o C na posição correta. Em C, se o ônibus permanecer com velocidade constante. Para o meu C não, né? Como nós não sabemos onde era o A, onde era o B e onde era o C, fica ruim. Porém, eu posso fazer o contrário. Eu posso pegar o gabarito e fazer o gabarito da seta. O que o gabarito nos diz? Que a letra B é correta? Em C, se o ônibus estiver freando. E em C, se o ônibus estiver acelerando. Não, né? O item B e o item C são contraditórios um com o outro, concorda comigo? Em C, se o ônibus estiver freando, eu concordo que a bolinha iria para ali, então ficaria correta. Mas, então sua única explicação é que o B e o A foi trocado de posição, de repente, né? Assim eu faço o gabarito da seta. Né? Deixa eu conferir. Em B é um delírio. Letra A está um delírio, fora. Em C, se o ônibus estiver freando, aí fecha o gabarito. Em C, se o ônibus estiver acelerando, não. Em B, se o ônibus permanecer com velocidade constante, então eu vou ter que botar o B aqui. Porque se o ônibus tem velocidade constante, botando o B aqui também estaria correto. Se a gente cancela o gabarito dele. Em C, se o ônibus permanecer com velocidade constante, não, seria na posição A. Então agora você já pode colocar o B, o A e o C daquele jeito, que é a única maneira de fazer o gabarito fechar adequadamente. Quando acontecer isso, cara, como é da Santa Maria, tu digita um passageiro sentado em um ônibus e vai vir a questão no Google, vai vir a própria questão, certo? Ele faz a questão honestamente. Cara, eu lembro que no meu terceirão, a quantidade de erros desse tipo que tinha era assustador, me irritava muito. Não gaste muito tempo com questão que tu percebe que está errada, não, que tem algum erro gráfico. Vamos com a questão 3 agora. O corpo da figura acima possui uma massa de 5 kg que encontra-se em um local do espaço sujeito às únicas forças representadas. Então lá está o corpo
aceleração de... Show! Olha, como é que eu vou descobrir a aceleração que está atuando nesse objeto? Primeira coisa, eu tenho que descobrir qual é a força resultante. Porque para eu poder descobrir a aceleração, eu vou ter que usar a segunda lei de Newton. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Então eu vou ter que achar a força resultante. Eu primeiro somaria essas aqui, né? 4 com 3, 7 com 3. Se fosse no mesmo sentido, eu concordo. Se fosse 3 newtons para lá, com 7 newtons para lá, eu concordo que daria 10 newtons. Mas como as forças têm mesma direção e sentidos opostos, a gente subtrairia, né? Um cara puxando com 7 para cima, o outro com 3 para baixo, ganha o cara que puxa para cima e ganha por uma força de quanto? 4 newtons. Então eu fiz 7 menos 3 que deu 4. Tem uma força horizontal de 3 newtons. Como elas são perpendiculares, pontilhada paralela, desenha o vetor resultante. Quanto vai ser essa força resultante? 5, né? Tem o famoso triângulo pitagórico 3, 4, 5. Então, se tu lembra dele, tu diz que é 5. Quem não lembra dele vai ter que fazer o Pitágoras. Esse Pitágoras nem dói tanto de fazer. Mas só de tu perder o tempo fazendo isso, né? Já pode ser perigoso. Agora que eu descobri que a força resultante no corpo é 5, eu vou na segunda lei de Newton. Força 5, massa 5. Vamos descobrir a aceleração. Está multiplicando, passou dividindo. Aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Tinha letrinha? Letra B. Muito bem. E 9 também, né? Moça, tá? Pode fazer 6 também. Ah, mas só se for agora. Vou fazer a 6 primeiro para vocês não acharem que eu estou puxando o saco dela. Deixa eu ver quem é que pediu a 6. Quem é a vítima? Muito ligado? Questão 6. Já vou fazer para a 9, hein? Página 93. Página 93, questão 6. Fundação Getúlio Vargas, São Paulo. O gráfico Ayaisho. O gráfico Ayaisho refere-se ao movimento de um carrinho de massa 10 kg lançado com velocidade 2 metros por segundo ao longo de uma superfície. Então tu vê o gráfico da velocidade versus tempo, me diz que em 5 segundos a velocidade dele saiu de 2 e foi até 0. A força resultante que atua sobre o carrinho em módulo é, se eu quero descobrir a força resultante, eu pego a massa e multiplico pela aceleração. Ele disse que a massa do cara é 10 kg. Só falta descobrir a aceleração. A aceleração é a variação da velocidade sobre a variação do tempo. Essa é a definição de aceleração. Variação é final menos inicial. De 0 até 5 segundos, passaram-se 5 segundos. Velocidade final, 0. Velocidade inicial, 2. Dividido para 5. A aceleração é menos 2 sobre 5. É 0,4 metros por segundo ao quadrado. Obrigado, amigo? Agora que eu descobri a aceleração, eu jogo na segunda lei de Newton. Como ele pediu em módulo, eu não preciso me preocupar com o sinal negativo. Multiplicar por 10 é a coisa mais gostosa que tem. 4 newtons. 4 newtons, letra C. Através do gráfico obtemos a aceleração e depois jogamos na segunda lei de Newton. Muitíssimo obrigado. Legal a tua pergunta. A força da gravidade que atua nesse cara seria aproximadamente, usando a gravidade como 10, como a massa do cara é 10 e a gravidade é aproximadamente 10, então eu diria que a força que a Terra exerce no cara por atração gravitacional seria 100 newtons. Então, e outra, né, ele falou que jogou numa superfície, certo? Então, se ele está parando com o passar do tempo, eu considero que seria uma força de atrito. Uma força de atrito. Sem dúvida. Ainda mais? A 10. Vou fazer a 9 dela então na ordem. Não fiquem magoados. E já vou para 10 também.
Quero bater o recorde da turma da tarde, hein, que na primeira aula eu fiz 9 questões. É o mínimo que eu quero. Ah!